Radiação para Leigos. Fique à vontade, professora Paola. Muito obrigado, professor Fabrício, obrigado pelo convite. Pessoal, boa tarde aí para vocês que estão me acompanhando aí nesse momento, aí nessa pequena aula aí que a gente vai estar conversando hoje sobre radiações, tá, de modo geral. O professor Fabrício me fez o convite, né, para a gente estar conversando um pouquinho aí sobre temas que agregam para vocês aí que são da radiologia. Na verdade, são temas que agregam, acho que até de modo geral. E, inclusive, eu estava conversando com... Acho que eu até falei com você, né, Fabrício, pessoalmente, né, eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre radiações, e aproveitando para fazer um gancho com o que está acontecendo na atualidade, né, a gente sabe que, infelizmente, o estado do Rio Grande do Sul está sofrendo bastante, né, com as enchentes e foi acometido gravemente, né, em muitos aspectos. E uma das coisas que a gente estava se perguntando era o que eles iam fazer com relação às instalações que têm fontes radioativas, porque a gente tem aplicações de modo muito geral, até vou comentar aqui com vocês, né? E aí até mandei um e-mail, Fabrício, para o pessoal da CENEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles responderam que as instalações têm os seus supervisores e que eles que estão fazendo a fiscalização, né, mas aparentemente não aconteceu nada, né? As fontes, de fato, né, as instalações estão paradas, mas as fontes estão seguras, né? Então, são coisas que a gente nem imagina, mas está tão presente na sociedade que a gente até esquece, né? Lembra nessas horas, né? E a gente da radiologia, inclusive, pode ser supervisor de radioproteção, tá, pessoal? Então, vocês estão ouvindo aí, já fica a dica, né, Fabrício? Tem que fazer muita matemática e muita física lá com o Fabrício, mas... Mas dá para fazer, dá para virar supervisor aí, né, Fabrício? É verdade, é verdade. Bom, pessoal, então o professor Fabrício ele colocou ali na introdução da palestra, né, no convite, aí um pouquinho a meu respeito. Eu sou tecnóloga em radiologia e a minha especialidade é proteção radiológica, tá, pessoal? Tenho um mestrado em física médica, eu trabalho na área de proteção radiológica e eu sou professora. E, além disso, eu tenho um canal de divulgação científica que é justamente o Radiação para Leigos, né, onde eu faço episódios de podcast e procuro tentar trazer esse conhecimento, né, esse tema de radiações de um modo mais simplificado, porque, né, vocês que são alunos aí do curso de radiologia, vocês sabem, né, quando a gente vai conversar com as pessoas e vai explicar um pouquinho sobre a nossa área, ou vai falar do que a gente faz exatamente, as pessoas geralmente têm um reflexo negativo, né, ninguém fala assim de primeira, nossa, que legal, né, as pessoas pensam, ah, mas você não tem medo, não? Não é perigoso? Ah, né, que tem radiação e tal, né? Então, esse é um tópico, é uma área que a gente sabe que tem muito estigma, tá muito sobrecarregado, né, com relação a essa visão um pouco deturpada, né? E o meu objetivo é justamente tentar trazer essa temática de um modo mais simplista, de um modo mais claro. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, como que é essa experiência de conversar com as pessoas, né, de levar essas informações e até mesmo para vocês, né? Eu não sei exatamente de que período vocês são, mas né, sei que vocês devem ser misturadinho, talvez um pouco aí de cada período, mas É de um modo pouco, geral, oi? o convite foi geral, para todo o Foi curso geral, de né? Ah, então Bosco. isso é bom. Eu gosto de falar sempre de modo mais simplificado e abrangente, porque eu acho que agrega. Quando eu era aluna de graduação, eu tinha um pouco de dificuldade, às vezes, de imaginar alguns conceitos, porque a gente sabe, né, que quando a gente pensa ali na parte da física, né, é um pouco abstrato. Então, eu gosto de trazer alguns exemplos e perguntas que as pessoas costumam fazer para mim quando eu abordo esse tópico de modo geral, tá, pessoal? Então, aí vocês vão acompanhando, né, aí a linha de raciocínio. Bom, antes de eu começar a falar, né, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem está me ouvindo, que é justamente o que que vocês imaginam, o que que vem na mente de vocês quando vocês pensam nessa palavra, né? Quando vocês ouvem a palavra radiação, né? Eu não consigo ver o que vocês dizem, tá? Mas se vocês quiserem escrever num chat, ele acha que o Fabrício consegue ver e aí ele me repassa, né? Mas essa pergunta, né? Quando eu dou palestras em escola ou palestras para população leiga, né? As respostas são muito variadas, mas mesmo dentro de profissionais da área de saúde, as respostas não mudam muito, não. Então, eu queria saber o que que vocês imaginam quando vocês ouvem essa palavra. Professor Fabrício, se você quiser até falar também o que que você imagina. Você não vale, né? Que você é professor, mas o que que você pensa aí, Fabrício? Que eu penso quando vem a palavra radiação. É. Olha, como professor eu divido ela em radiação ionizante, não ionizante. Também penso em radiação térmica, mas de Uhum. uma forma geral a gente pensa em propagação de energia, né? Uhum.
Essa é a voz do conhecimento, né? Você é sempre o professor, né, que entende, né? Mas eu tenho certeza, né, Fabrício, que quando você comenta isso com outras pessoas que são do público leigo, as respostas mudam bastante, né? Pessoa que Entendi. está começando a graduação, que está começando o curso técnico, né? Eu dou aula para curso técnico também. E daí, quando o pessoal começa a ter física, eu jogo essa pergunta. Né? E talvez até vocês mesmos já tenham aí alguma coisa em mente, mas geralmente, o que eu costumo ouvir como resposta, né? Doença, Chernobyl, bomba atômica, Oppenheimer, né? O filme do Oppenheimer. A gente ouve falar, né, do acidente de Goiânia, Césio, câncer, né, os Simpsons, usina nuclear, lixo atômico. Então, a gente costuma ver que as pessoas fazem essa correlação direta. E por que isso acontece? Infelizmente, a gente foi muito marcado com eventos históricos que foram muito drásticos, que têm a ver com a tecnologia nuclear, e isso deixa marca, né? Então, isso faz com que as pessoas correlacionem radiação com coisa ruim, tá? Mas não necessariamente é. Né? A gente sabe, né? Nós que somos da radiologia, né? Nós que estamos estudando, né, na atualidade as aplicações contemporâneas das tecnologias, a gente sabe que existem muitas coisas, muitas aplicações benéficas onde a gente pode aproveitar do uso da radiação para as mais diversas finalidades. Então, por exemplo, né, a gente tem tratamentos para o câncer, né, atualmente, que usam radiação, tal como o professor Fabrício pontuou, né, radiação ionizante, né, onde a gente usa radiação para ajudar a eliminar uma doença que até então poderia ser considerada incurável. Né? Não é o único tratamento, ele geralmente é usado com outros tipos também, mas a gente consegue ver que existe uma aplicação positiva. Os exames de imagem que a gente faz na radiologia geral, raio-x, tomografia, gente, é que nós já nascemos com a tecnologia presente, já existindo, mas imagine há 100 anos atrás, você não conseguia identificar o que tinha no interior do corpo humano sem se abrindo a pessoa, né, tendo que fazer uma intervenção. Então, hoje, se a gente consegue ter grandes avanços na medicina, vocês podem ter certeza que muito disso é contribuição de tecnologia nuclear e também a evolução da computação, né? Porque meio que se atrelam, né? As tecnologias vão se correlacionando e evoluindo juntas. Então, muita coisa que a gente tem na medicina é graças a diagnóstico por imagem. Então, também é uma aplicação muito positiva, mas a gente quase não vê as pessoas enaltecendo essa parte, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um serviço numa clínica lá em Londrina, né? Como eu comentei, eu trabalho com proteção radiológica, né? Daí eu fui, era de noite, e eu estava lá no Hospital do Coração de Londrina. E lá eles têm uma central de hemodinâmica. O que é isso? É uma sala cirúrgica onde eles fazem cirurgias do coração e das veias, né, e artérias de modo não invasivo. Eles enfiam um catéter ali por dentro e vão fazendo o procedimento guiado por raio-x dentro do centro cirúrgico, né? E aí eu ia testar o equipamento e daí eu tive que esperar um pouquinho para porque eles estavam com um paciente que tinha infartado, era uma emergência. E eu falei, ah, não, beleza, eu posso ficar aqui olhando? Ah, pode. E eu fiquei acompanhando. Gente, o médico desinfartou o paciente em 20 minutos. O paciente acordado. O paciente não foi nem para UTI, o paciente foi para o quarto porque não era um infarto fulminante, né? Então foi uma coisa assim bem interessante de ver como a gente tem né, essas aplicações que talvez se não fosse pela hemodinâmica, né? A gente realmente não teria a mesma agilidade, essa pessoa talvez pudesse até ter morrido, né? Então vejam como a gente consegue evoluir, né? Então são coisas boas, mas que a gente não vê as pessoas falando, né? Outro exemplo que tem até na imagem ali, que se usa lá na indústria. Nossa, gente, a indústria usa fonte pra caramba, né? E um dos exemplos que a gente tem, não é tão comum assim no Brasil, mas é uma tecnologia que existe, é a irradiação de alimentos ou a irradiação de materiais para esterilização. Então, o que é esse procedimento? É a gente usar radiação para a gente conseguir fazer a comida durar mais. Porque daí a gente mata os micro-organismos e essa comida não estraga, ou demora mais, né, para estragar. Então, poxa, pensa que maravilha, né, a gente conseguir levar alimento de um lugar para o outro porque a gente consegue fazer ele durar mais. E isso graças à tecnologia que usa radiação. Né? E essas radiações que eu estou citando para vocês são aquelas radiações de alta energia que todo mundo tem medo. Mas olhem quanta coisa boa. A gente ainda tem outros tipos de radiação que geralmente o pessoal bota tudo no mesmo balaio e fica com medo também, né? Mas que não são a mesma coisa, que são aquelas radiações mais fraquinhas, digamos assim, que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, a radiação do micro-ondas, que o pessoal cisma que a radiação fica na comida, né? Então tem umas pessoas que têm medo de usar, né?
mas a gente sabe que ele é muito prático. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso depois, tá, gente? A gente tem a radiação do celular também, que tem um pessoal que faz um alarde, ainda mais depois que teve o surgimento do 5G, né? Ah, meu Deus, né? Vai ficar todo mundo com câncer, né? Não é bem assim. Também vou comentar depois um pouquinho com vocês. O próprio Sol, né? Nosso espaço, né? Espaço sideral emite aí radiação de todos os tipos e a gente está exposto a esse tipo de radiação constantemente. Então, isso até faz a gente pensar, né? Então, no final das contas, não é que a radiação é uma coisa ruim, ou radioatividade é uma coisa ruim, como talvez algumas pessoas imaginem, ou né, se passe essa imagem. Na verdade, depende de como a gente usa. Né? Então, se a gente voltar aqui, professora, mas não aconteceu lá o rolê de Chernobyl? Aconteceu. Ah, professora, mas não explodiram as bombas lá em Nagasaki e Hiroshima? Explodiram. Né? Então, sim, dependendo do uso, pode fazer mal. Né? Ah, professora, mas dizem que dá câncer. Realmente, né? Tem uma correlação ali. Mas não quer dizer que só porque pode fazer mal é que vai fazer. Depende de como a gente usa. Eu gosto de usar a analogia de água, por exemplo. A gente precisa de água para viver, mas tem gente que morre afogada. A água é um problema ou é o jeito que a gente vai se comportar perante a água? Ou mesmo fogo, né? A gente usa o fogo aí todo dia para cozinhar, fazer comida em casa, né? Para aquecer, etc. Na sociedade usa o fogo para caramba. Mas não quer dizer que não aconteceram coisas trágicas com o uso errado do fogo, incêndio, explosão, gente que morre queimado. Então, o problema não é o fenômeno, né? O problema é como a gente usa. Então, com radiação é muito parecido, tá, gente? Radiação tem essa, essa questão aí, né, do modo como a gente faz o uso da tecnologia. E aí, deixa eu só passar aqui o slide. Vem essa questão, né, que até o professor Fabrício comentou ali com a gente, né, a perspectiva dele, né, sobre o que é radiação. Quando a gente vai olhar na definição lá nos livros de física, né, tem um livro que eu gosto muito, que chama Física das Radiações, que é da Amy Okun. Ela tem livros muito técnicos e ela tem livros muito didáticos também. Fica a sugestão aí para vocês, tá? É uma autora muito boa. E daí lá quando a gente abre, né, o livro da Física das Radiações, lá nas primeiras páginas, né, ela já define, né, o que é radiação. Radiação é energia, né? Radiação é energia que se transporta pelo meio. Quando eu leio essa definição, né, talvez por eu ter um pouco mais de tato com a física, eu consigo entender de primeira. Só que eu também entendo que, às vezes, para quem escuta essa definição de imediato, fica um pouco abstrato, né? Ah, energia que se transporta pelo meio. Tá, mas que energia? Da onde que vem, né? Que meio, né? Então, eu gosto de fazer uma analogia bem simples. Então, vamos pensar aqui, ó, agora a gente está quase em junho aí, vai chegar a festa junina, que eu gosto muito, inclusive, né? E vai ter as fogueiras aí de São João para fazer, né? Aquela sapecada, né? Com pinhão. Eu falo aqui de Curitiba, né? Então, aqui em Curitiba, no Paraná, a gente tem, né? Pinhão aí que a gente gosta de comer nessas épocas de festa junina. E a gente faz fogueira para caramba, né? Para poder fazer essas coisinhas. Então, o que que acontece? Vamos imaginar que nós todos aqui estamos sentados em volta lá da fogueira de São João, né? A gente está esperando lá o pinhão ficar pronto. Quando a gente senta ao redor, né, a gente consegue sentir o calor do fogo chegando até a gente. Mas vocês percebam que a gente não vê, né? Ou você não precisa encostar necessariamente no fogo para sentir o calor. Inclusive, se você encostar, provavelmente você vai se queimar, porque o calor é muito intenso. Né? Mas se a gente sentar ali nas proximidades, a gente sente aquele calorzinho chegando e esquentando a gente. Quanto mais perto, mais quente. E isso que a gente consegue sentir, esse calor, ele é justamente um tipo de radiação. Até o Fabrício comentou, né? Uma radiação que a gente chama de radiação térmica, ou calor radiante, né? Radiação infravermelho. Então, é um tipo de transporte de energia, entende? A energia que veio ali a partir da queima, né, das madeiras ali, né, que o fogo está emanando. Então, é um exemplo. Um outro exemplo que eu gosto de dar, né, eu não sei se vocês conhecem aquelas pessoas que são super agitadas e felizes, que a gente fica, meu Deus, como pode um ser humano ser tão alegre assim, né? E a gente até usa expressões, né, para elogiar ou para se referir àquela pessoa, né? Nossa, você está radiante hoje, né? Olhem o termo que a gente está se referindo, né? Radiante, né? Isso tem relação justamente com irradiar. Nossa, essa pessoa irradia energia boa. Né? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa tem uma personalidade tão forte e ela, né, ela tá tão agitada, tão feliz, que ela consegue emanar a energia de personalidade dela, né, de um modo que a gente consegue sentir à distância, só de olhar. Né? Então, de certa forma, seria um meio da gente conseguir irradiar uma energia aí da pessoa, né? Então, só para a gente poder exemplificar. Então, radiação basicamente é isso mesmo, tá, gente? Radiação é energia, tá? E aí, o que que acontece?
O problema é que quando a gente fala em radiação, as pessoas imaginam que todas as radiações são iguais. Então, quando elas pensam, por exemplo, na radiação do celular, elas pensam que é o mesmo tipo de radiação que a gente teria no urânio, por exemplo, ou que a gente teria numa máquina da radiologia, né? E não é. A gente tem tipos diferentes de radiações, a gente tem meios pelos quais a gente pode classificar essas radiações, tá? Do mesmo modo que quando a gente fala de uma pessoa, a gente pode se referenciar a ela com base em algumas características que ela tem. Quando a gente pensa na radiação, isso também funciona, tá? Então, por exemplo, né, se vocês fossem falar a respeito da professora Paola, né, que sou eu, vocês poderiam se referir a mim como, por exemplo, a professora Paola é aquela que é baixinha. Vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu sou baixinha. Né? Ah, então a professora Paola é aquela que é baixinha. Ah, a professora Paola é aquela que tem o cabelo castanho. Ah, a professora Paola é aquela menina ali que usa óculos, sabe? Então, vocês podem observar várias características minhas e usar para poder se referenciar a mim. Com radiação isso também acontece, tá? Então, as radiações têm características que podem ajudar a gente a entender quais são os tipos que tem, né? E classificá-las, de certa forma. E existem basicamente duas características que são muito importantes para a gente entender como essas radiações variam entre si e quais delas a gente tem que se preocupar mais, quais delas a gente precisa se atentar para evitar estar correndo risco, né? E aí que a gente aplica, inclusive, os conceitos da proteção radiológica, que é justamente com que eu trabalho. Bom, então, pensando nessas características, vejam que eu fiz uma divisão ali, também estou fazendo algumas analogias, né, para fazer essa correlação. Então, a gente pode pegar duas características ali da radiação: energia e aspecto físico, tá? Quando a gente pensa em energia, a gente tem radiações que transportam consigo muita energia. E a gente tem outros tipos de radiações que transportam pouca energia. O que isso quer dizer? Pensem como se as radiações que transportam muita energia fossem como aquelas pessoas que são super aceleradas, né? Que são ligadas no 220. E, nossa, das 5 da manhã a pessoa já fez 3 coisas, né? Acabou de acordar e já fez 3 coisas. E a gente tem ali, então, as radiações com menos energia, que seria uma analogia àquelas pessoas que são um pouco mais devagar, são mais tranquilas, né? Fazem uma coisa de cada vez ali, né? Que fazem ali uma coisa de cada vez, né? Que demora um pouquinho para acordar, para voltar ao normal, né? Então a gente tem essas vibes energéticas aí de pessoas, né? De personalidade, tá? Então, qual que é a correlação que eu estou fazendo, né? Entre pessoas e radiações? É que as radiações que transportam muita energia, elas têm um nome, tá, gente? A gente chama de radiação ionizante. Enquanto que as radiações que transportam menos energia, a gente chama de radiação não ionizante. Por quê? Essa terminologia de ionizar é uma interação física que acontece, que a radiação consegue fazer com os materiais pelo qual ela passa, que pode causar uma instabilidade na composição molecular daquilo. Tá? E quando a gente pensa no corpo humano, isso não é legal, porque essas instabilidades moleculares podem fazer com que as nossas células sofram algum problema. E isso pode desencadear no futuro algum problema de saúde. Pode desencadear ou em machucados e feridos, se a radiação for com uma dose muito grande, ou então em probabilidade de desenvolver alguma doença maligna, né, se a dose for um pouco menor. Então, por isso que radiação ionizante, esse termo, né, traz para a gente ali já um alerta de cuidado, que a gente tem que se atentar para evitar estar correndo os riscos relacionados a esse excesso de energia, tá? Não quer dizer que pelo fato da radiação ser ionizante, que ela vai causar essas alterações e vai fazer mal. Não é isso. Mas, justamente por ter mais energia, a chance disso acontecer é maior. Tá? Não é o único fator que a gente leva em conta quando a gente pensa se radiação faz mal ou não, mas é um dos principais, tá? Bom, e a gente tem ali a radiação, então, com menos energia, que a gente chama de não ionizante. Isso quer dizer que ela não vai ter energia o suficiente para induzir essas alterações moleculares, mas não quer dizer também que não faz mal. Até pode fazer, só que é muito difícil, viu, gente? É muito difícil. Ela faz mal quando a gente está em pontos de concentração muito fortes, tipo na frente de uma antena de transmissão telefônica. O que essa radiação faz? Esquenta. É isso que ela faz, no máximo. Né? Também tem uma interação ali com as coisas por onde ela passa, mas geralmente essa interação, que a gente chama de polarização, faz só aquecimento. Né? Então, os níveis que a gente usa no dia a dia desse tipo de radiação não aquecem, né? Então, portanto, até onde a gente sabe, não faz nada. Então, novamente, a gente saber com relação a essa caracterização energética, ou seja, se é ionizante ou não, diz respeito para a gente quais são os cuidados que a gente tem que adotar, né? Se a gente precisa se proteger ou não.
tá? Então, essa é uma das características, tá? Aí tem outras características da radiação, né? Uma outra ali que é bem importante, que diz respeito ao aspecto físico. O que isso quer dizer? Se a radiação tem corpo ou não. É estranho até falar dessa forma mais informal, né? Mas basicamente a gente tem radiações que nós classificamos como corpuscular ou eletromagnética. O que isso quer dizer? Radiação corpuscular é aquela radiação que é composta por matéria, como se fosse um fragmento de átomo, né? Uma partícula que é projetada do interior de algum átomo, né? Radioativo que está decaindo e que é emitida pelo meio. Né? Enquanto que a radiação eletromagnética ela não tem essa massa, né? Ela é energia em estado puro. E por que eu estou falando disso? Porque a depender do aspecto físico, o modo como ela interage com o meio por onde ela está passando pode variar. Então, por isso que a gente se atenta a esse detalhe. E aí, eu coloquei ali no slide para vocês alguns exemplos, né, dos principais tipos de radiação corpuscular que a gente tem. Então, alfa, beta e gama. Tá? Então, fazendo a analogia com pessoas, né, se radiações fossem pessoas, né, a radiação alfa a gente sabe que é uma radiação que ela é feita de partículas, né, ela é como se fosse um núcleo de um átomo de hélio, e ela tem ali 2 prótons e 2 nêutrons, então é uma radiação pesada, uma radiação massiva, tá? É como se ela fosse um fisiculturista, um CIBAN da vida. Por quê? O fisiculturista, se você pedir para ele correr uma maratona, ele dificilmente vai correr muito longe, porque ele é muito pesado. Ele não consegue carregar toda a sua massa correndo rápido. E ele vai cansar muito mais fácil, porque ele vai entregar toda a energia só para se transportar brevemente, né? Então ele não vai ter um alcance muito longo. Mas em contrapartida, se um cara desse te dá um soco, nossa, mas ele te quebra que você vai parar no hospital 3 dias. Justamente essa é a analogia com a radiação alfa. A radiação alfa, por ela ser uma radiação corpuscular muito grande e pesada, ela não tem um poder de penetração no meio muito grande. Mas o problema é que quando ela está dentro do corpo humano, por algum tipo de contaminação, ela consegue ser bem lesiva. Então, não é porque ela não penetra muito e é fácil de blindar que ela não faz mal. Ela faz mal sim, dentro do corpo é bem perigoso. Até tem uma correlação, né, com a relação do fumo, né? As pessoas que fumam, uma das razões de fumar dar câncer de pulmão é justamente porque o tabaco tem uma concentração de um gás natural radioativo que se chama radônio, que é emissor de radiação alfa. Então, quando você fuma, né, aquela fumaça vem impregnada de gás radônio, que emite radiação alfa e lesiona os tecidos delicados do pulmão e dá câncer, justamente por causa desse tipo de radiação. É uma das coisas, né? Não é a única, mas é um dos fatores. Já a radiação beta também é uma radiação de partículas, só que ela é muito menor, muito mais leve e consegue viajar, né, no meio por um caminho muito maior. Né? Até por isso que eu coloquei ali, né, representado por um bonequinho mais fraquinho, mais magrinho, né? Não é tão forte, mas consegue correr longe, né? Então tem um poder de penetração maior. E por fim, a radiação gama, que seria uma radiação eletromagnética, eu coloquei ali como se ela fosse um fantasminha, porque ela não tem corpo. E por que disso? Pensem que o fantasma ele consegue atravessar a parede justamente porque ele não tem corpo para barrar ele, né? A radiação gama é mais ou menos assim, ela consegue passar por muitos materiais, justamente por ela não ter massa e não ter carga elétrica, né? Então ela consegue passar direto. A chance de interação dela é um pouco menor, então ela consegue penetrar muito mais. Tá? Mas todas essas aí que eu comentei com vocês, né, são radiações ionizantes, né, que têm aí as suas características físicas. Então, né, resumindo, né, o objetivo de eu estar falando sobre os tipos de radiação é só para ilustrar que as radiações não são todas iguais, tá, gente? Elas têm muitas características que diferenciam umas das outras. Para vocês que são da radiologia, saber sobre isso é muito importante, tá, gente? Isso aqui é usado na parte da proteção radiológica, principalmente, mas depois também é muito usado nas aplicações, tá? Saber quais são os tipos de radiações que nós temos e como elas interagem, vai definir imediatamente qual é o uso, qual é a aplicação de cada uma delas, entendem? Então, para quem é da radiologia, ter esse conhecimento básico aqui é fundamental. Para quem não é da radiologia, é interessante saber que tem tipos diferentes e que não são todas elas que vão ser perigosas, tá, gente? Só algumas. E aí, aqui, seguindo o nosso material, vem uma pergunta também que é muito importante, que é o seguinte, né? Beleza, a gente sabe que tem tipos diferentes de radiação, e aí vem o questionamento, mas de onde vem? Né? O que gera a radiação? De onde que ela vem? Existem muitas origens, tá, gente? Então, depende muito da faixa de energia que a gente está falando, tá? Então, vai depender também, né, justamente se é muito energético ou pouco energético. Pensando em radiações não ionizantes, que são aquelas que têm energia menor e que a gente, inclusive, está, né, vivendo em torno delas aí durante o nosso dia a dia, a gente pode ter vários exemplos aqui para citar. Então, por exemplo, a luz visível é um tipo de radiação.
E um tipo de origem que a gente pode ter para essa radiação são lâmpadas. O Sol também é um grande emissor de luz visível. Outro exemplo, né, radiação de radiofrequência. A gente tem nosso Wi-Fi em casa, que é radiofrequência pura, às vezes micro-ondas também. A gente tem as torres de telefonia, que emitem radiofrequência. A gente tem o forno micro-ondas, que emite radiação na faixa micro-ondas, também, né? É tudo radiação, só que são radiações de baixa energia, tá, gente? Pode ser que elas tenham uma alta potência, dependendo da aplicação, mas a energia que elas transferem em si não são suficientes para causar alteração molecular por ionização, né? Como eu expliquei no começo ali para vocês. Nós mesmos, nós seres humanos, somos também fontes emissoras de radiação, mais especificamente radiação térmica. Como a gente é corpo quente, né, ser vivo, sangue quente, a gente está emitindo calor o tempo inteiro. Então, nós somos aí uma fonte de radiação, né? Mas radiações essas não ionizantes, tá? Então, tá tranquilo, nada para se desesperar. Mas aí, a gente tem as radiações que a gente usa aí na radiologia, né? Que são as radiações ionizantes, as radiações de alta energia. Então, aí a gente tem essas questões, né? De onde será que ela vem? Tá? Então, uma das origens, tá? A gente tem três principais ali, tá? Origens, pelo menos origens artificiais, né? Nem também natural, né? Radioatividade tem ali também essa questão natural. Mas, enfim, a gente tem ali basicamente três origens de radiação de alta energia. A primeira delas, que eu coloquei ali para listar para vocês, é a radioatividade, ou seja, uma origem química que produz o efeito físico. O que isso quer dizer? O que é a radioatividade? Muitas pessoas pensam que radioatividade e radiação são sinônimos, por isso que tem medo, mas não são. Radioatividade é uma das origens da radiação, mas não é a única. Então, radioatividade é um fenômeno, né, físico-químico que acontece com alguns elementos que podem ser assim naturalmente ou podem ser induzidos a tornar-se radioativos, onde a gente faz uma instabilidade dentro do núcleo atômico do átomo. E essa instabilidade faz com que ele emita energia para tentar se estabilizar. Essa energia que ele emite, que é um excesso, é o que a gente chama de radiação. E pode ser de várias formas, né? Pode ser radiação alfa, beta, gama, um nêutron, um próton. Então, tudo que é radiação de partícula tem origem da radioatividade. A única radiação eletromagnética que vem da radioatividade é o raio gama, tá? Essa aí vem lá da radioatividade. Então, esse é um dos exemplos clássicos que a gente tem de emissão de radiação, mas não é o único. Uma outra fonte que nós temos que é emissora de radiação ionizante são os geradores de raio-x. Então, o que isso quer dizer? Máquina de raio-x, tal como os que a gente encontra na radiologia, máquina de raio-x normal, odontológico, veterinário, tomografia, mamografia, odontológico eu comentei, né? Densitometria, arco cirúrgico, hemodinâmica, todos esses equipamentos aí que a gente costuma usar para diagnóstico por imagem, todos eles possuem um gerador de raio-x. Esse tipo de produção de radiação artificial a gente faz por meio de eletricidade. Então a gente tem um tubo, né, que é como se fosse uma lâmpada diferente, aonde a gente eletrifica ela e a partir dessa eletrificação a gente tem a produção de raio-x. Então a gente não tem uma substância radioativa no interior das máquinas de raio-x. A gente tem essa lâmpada elétrica que acende, só que ao invés de acender emitindo luz visível, emite luz de raio-x, como se fosse isso, né? Falando de modo mais simplificado, tá? E isso até é bem interessante de estar falando, porque muitas pessoas da população geral acreditam que dentro das máquinas de raio-x possuem fontes radioativas de césio por causa do acidente de Goiânia, né? E o pessoal fala, máquina de raio-x abandonada. Não era, tá? Eu vou falar sobre o acidente de Goiânia daqui a pouco, mas não era uma máquina de raio-x, tá, gente? Era uma máquina de radioterapia das bem antigas, que daí sim essas tinham, tá? Mas equipamento da radiologia geral em hospital, eles são emissores de raio-x e é elétrico, tá? Acabou a energia, acabou a radiação. Não tem fonte, não tem pedrinha que brilha, não tem nada disso no interior, né? Uma produção completamente diferente, tá? E ainda a gente tem também ali os aceleradores de partícula, como o próprio Sirius, que a gente tem aqui no Brasil, o LHC, que a gente tem lá na Europa, né? A gente tem aceleradores menores também, que são chamados de ciclotron. Então, tudo isso daí, né, são aceleradores que eles vão também produzir radiação, né, dependendo do modo como a gente está administrando esse dispositivo, tá? Então, a gente vai ter uma partícula que vai ser acelerada, chocada contra um alvo, e a partir desse choque a gente tem a produção de radiação e vai depender, né, da aplicação pela qual você vai optar, né, para ver qual radiação vai ser gerada. Tá?
Mas então é uma forma, então essas 3 formas são as que nós costumamos ter para produção de radiação, tá? Então, novamente, como eu pontuei para vocês, máquina de raio-x não tem urânio dentro, tá? O que produz a radiação da máquina de raio-x é um tubo, né? E o modo como a gente tem para explicar isso, porque toda vez que eu falo isso lá no TikTok, né, onde eu faço a divulgação científica lá do Radiação para Leigos, sempre tem alguém que vem falar assim, não, mas as máquinas de raio-x antigas tinham elemento radioativo. Não, elas têm sim. Eu e o professor Fabrício, no ano passado, a gente desmontou com os nossos alunos um cabeçote de raio-x e eu gravei esse desmanche para justamente mostrar para as pessoas que não tem elemento radioativo. Mas as pessoas são teimosas e me deixaram quase louca nos comentários do vídeo, teimando comigo que tem radiação, que tem fonte sim, mesmo eu colocando o medidor do lado, mostrando que não tinha. Nossa Senhora, então assim, não tem. O modo como nós temos para exemplificar isso e separar, né, como a radiação e a radioatividade são coisas diferentes, é ver o contexto histórico, tá? Então, a primeira fonte ali, né, de raio-x, na verdade, que a gente tem, a correlação ali, né, é a descoberta dos raios-x, tá? Pelo Wilhelm Röntgen, que é o carinha ali que está na primeira imagem. Então, ele era um físico alemão, que ele fazia experimentos com um tubo Crook, que seria o nosso tubo de raio-x mais primitivo, e com base nos experimentos de outros cientistas que na época também estavam estudando esse dispositivo, eles viam que tinha algo ali para ser descoberto relacionado a esse dispositivo, despertou o interesse dele, ele começou a investigar. E nas investigações no laboratório dele que ele fazia, ele descobriu que esse tubo, quando ele era energizado, ele fazia com que uma placa fluorescente do outro lado da sala dele brilhasse. E era muito estranho porque ele não via nenhuma luz saindo que fizesse aquela placa brilhar lá do outro lado da sala. Então ele encapou aquele tubo com papel preto para deixar opaco e mesmo assim continuava o brilho dessa placa fluorescente lá no fundo. Então ele resolveu pegar essa placa e começar a passar coisas na frente, ele viu que fazia sombra, né? Até que sem querer ele passou a própria mão e viu a sombra dos próprios ossos e ele ficou, né, muito surpreso e resolveu começar a ir mais a fundo nessas investigações e constatou de fato que o que ele tinha acabado de descobrir era um tipo diferente de luz, de, né, uma onda, alguma coisa diferente, e por isso, né, do nome X, né, era incógnita na época, mas ele fez todo o levantamento, né, dos dados, e isso foi em 8 de novembro de 1895, pelo menos essa foi a data de publicação, né. E então ele fez essa descoberta aí dos raios-x, que advém, né, desse tubo Crook, que funciona por meio da eletricidade, tá? E aí, depois que ele noticiou, esse outro homenzinho que tá aqui, né, que é o Becquerel, Henri Becquerel, ele, quando leu a notícia do Röntgen, ele começou a pensar a respeito do experimento que ele próprio estava fazendo, só que o experimento dele era diferente. Ele tinha umas pedras de urânio que ele botava em cima de umas placas fotográficas, de foto mesmo, e ele deixava lá em cima, e depois, quando ele revelava essas chapas fotográficas, aparecia uma sombra preta. E ele ficava se perguntando se, de repente, o que aquelas pedras estavam emitindo não era uma coisa parecida com o que o raio-x do Röntgen estava fazendo, né? E ele resolveu entrar em contato, né, com outros 2 cientistas, que é a Madame Curie e o Pierre Curie, para ajudar nessas investigações e, né, eles descobriram de fato, né, que dentro daquelas pedrinhas tinha um material, né, que era o urânio, e segregando esse material eles conseguiram encontrar o polônio e o rádio, né, que eram substâncias radioativas e cunharam esse termo, né, de que existem substâncias químicas que emitem uma energia muito semelhante ao raio-x de modo espontâneo e natural, né, então eles descobriram aí a radioatividade de modo natural, né? Muito curioso, né? Então, novamente, essa historinha que eu estou comentando com vocês é para a gente entender como realmente são coisas distintas, tá? São origens distintas, tá? Radiação, de fato, é energia, mas a origem que essas radiações têm são diferentes, né? A radiação que vem do raio-x é bem diferente da radiação que vem ali da radioatividade, tá, pessoal? E aí, né, como eu comentei com vocês, eu trabalho, então, com essa questão aí de divulgação científica, né? Já tem um tempo, tá? Eu tenho esse podcast do Radiação para Leigos desde 2021 e ao longo desse tempo, né, eu faço publicações ali no Instagram, no TikTok, faço alguns vídeos e as pessoas conversam comigo e esclarecem essas dúvidas, né, fazem perguntas. E aí eu trouxe aqui, né, então, 10 perguntas que são muito comuns de ouvir acerca da população leiga, né, e que talvez vocês, como profissionais de radiologia no futuro, ouçam também.
e vocês saibam, né, o que dizer para ajudar a desmistificar, né, essa questão de radiação, que é importante, tá, gente? Bom, então a primeira delas, né, assim, acho que é que eu ouço com mais frequência, as pessoas têm muito medo, né, de radiação, e elas querem saber se radiação faz mal. Tá, todas essas perguntas aqui tem algum episódio lá no Radiação Paralítica para vocês ouvirem, caso vocês queiram se aprofundar. Inclusive, se radiação faz mal, acho que é um dos meus episódios mais ouvidos, tá? Então, é aquela coisa que eu falei para vocês lá no início, né, que radiação, né, ela realmente, a radiação ionizante, ela até pode fazer mal, só que depende, tá? Não é que ela faz mal 100% das vezes, mas é que ela tem um potencial ali, né, de fazer mal, tá? Mas não necessariamente vai acontecer. Se a radiação ionizante fizesse mal 100% das vezes, a gente não ia ter as aplicações que nós temos na radiologia, tá? Então, para a gente dizer se vai fazer mal, vai depender primeiramente da dose, né? Quanta radiação a gente está falando. Muita dose, pouca dose, né? Que mesmo pensando em radiações de muita energia, né? Radiação ionizante. É uma dose pequena, é uma dose grande, né? Além disso, né? Que tipo de radiação a gente está falando? É radiação de partícula? É radiação eletromagnética? Cada uma delas interage com o corpo humano e penetra até uma certa profundidade ou ioniza o tecido até uma certa altura de uma forma diferente. Então, isso também influencia, né? Qual que é o tempo em que essa pessoa está exposta, né? Ela ficou exposta a uma dose única? Foi uma dose fracionada? Foi um pouquinho ao longo do tempo? Tudo de uma vez só? Né? Então, tem muita coisa ali que vai influenciar, né? E além disso, né? Qual parte do corpo que está sendo irradiada, né? O corpo inteiro? É uma região pequena, né? Qual que é a fração do corpo que está sendo irradiado? A partir disso, a gente consegue definir se vai fazer mal ou não. Mas então vejam que não é simples de responder essa pergunta, dizer sim ou não. Depende. Tem muitos fatores que se correlacionam para a gente dizer se vai fazer mal ou não, tá? Mas o principal dos fatores é a dose, tá? A gente tem uma divisão muito clara de efeitos no corpo humano se a dose for grande ou pequena. Quando a dose é grande, geralmente essa dose grande faz com que haja morte das células e isso faz com que apareçam feridas. A gente chama de reação tecidual. E aí a gente vai ter uma variação, tá? Se essa dose alta for distribuída de corpo inteiro, a gente desencadeia na pessoa uma síndrome que chama síndrome aguda das radiações, que é uma condição letal, tá até abreviado ali no slide como SAR, tá? É uma condição letal, tá? Você destrói a medula óssea da pessoa, você destrói o trato digestivo, porque são regiões onde a gente tem uma quantidade de células-tronco muito grande, tecido de rápida proliferação, né? Então isso traz uma sensibilidade para a região. Então, quando você irradia um corpo inteiro ali com uma dose acima de 4 Gray, Gray é uma unidade de medida para a dose absorvida, né? Para a gente quantificar a radiação, a pessoa geralmente morre, tá? Até entre 4 e 8 Grays a pessoa costuma morrer. Passou de 8, todo mundo morre com certeza. Isso de corpo inteiro, tá? Então, quando a gente vê, assim, para acontecer isso, é só em acidente, né? Goiânia, Chernobyl, né? Coisas assim bem drásticas, tá? Agora, se a irradiação for localizada em uma região específica, né, a gente vai ter o que a gente chama de reação tecidual, ou seja, é apenas a região que foi irradiada que vai sofrer o efeito. Mas que tipo de efeito é esse? Depende. A gente tem algumas regiões, por exemplo, né, nos olhos. O cristalino que sofre irradiação fica com catarata, que é aquela opacificação, né, fica branco, né? Se for uma irradiação na pele, a gente pode ter, né, um eritema, que é uma vermelhidão. Quanto maior a dose, pior o efeito. Então, né, se uma dose ele chega, né, e dá um eritema, que é uma vermelhidão, se a dose for maior, vai começar a descamar, depois pode começar a fazer uma úlcera, que é um buraco, né, fica em carne viva, pode dar necrose, conforme a dose aumenta, né? Se for nas gônadas, região ali nos tecidos de reprodução, no testículo do homem, no ovário da mulher, pode induzir esterilidade, ou seja, a pessoa perde a capacidade de ter filho. Então, esse negócio, trabalha na radiologia, vai ficar estéril. Não vai não, tá, gente? Isso aqui é só para dose alta, muito concentrada. Geralmente, pessoas que fazem radioterapia na região da pelve que acabam tendo esse efeito aí radioinduzido. Então, esses são exemplos, né, de reações teciduais, tá? E essas reações podem acontecer de modo imediato ou tardio, depende da dose e da fração, né? O que é imediato? Leva ali algumas horas, uns dias para aparecer, ou umas semanas, tá? Tardia é quando leva meses ou anos. Então, se for uma exposição muito intensa, geralmente é imediato. Se for uma exposição mais fracionada, geralmente é tardio, tá?
E aí a gente tem efeitos que acontecem quando a gente tem doses menores, tá? Doses pequenas, como, por exemplo, quem trabalha na radiologia, quem faz muito exame, né? Então, a gente tem doses que são pequenas, que elas não matam a célula, mas pode causar mutação. Essas mutações podem vir a desenvolver um câncer no futuro, tá? Mas isso não quer dizer que, tem radiação, vai dar câncer. Não é isso. Mas é que é uma questão probabilística, você aumenta um pouquinho a chance, tá? É um valor muito baixo, tá? A chance de aumento é muito pequena, mas ela vai aumentando conforme aumenta a dose, né? Então, por isso que a gente protege, mesmo em condições onde o nível de exposição não é tão grande a ponto de ser letal, né? Mas pode induzir mutação, então a gente cuida, tá? E se essas mutações acontecem nas células de reprodução, né? O que vai acontecer? A gente pode vir a ter o que chama de efeito hereditário. O que é isso? A gente não sente nada, mas os nossos filhos podem nascer com algum problema genético. Muito raro, tá, gente? Muito raro. A chance de acontecer isso é 0,1%. A chance da gente ter um filho com problema genético natural é 5%, então já é muito grande. A radiação acrescenta um pouquinho ali, tá? Mas é passível, né? E redução da expectativa de vida, né? Porque vai fazendo com que a célula vá perdendo a sua capacidade de reparo do DNA e a gente venha desenvolver doenças aí de modo geral, tá? Mas tudo isso aqui também é meio especulativo. Enfim, então, resumindo, tá? Não é que radiação faz mal, mas tem potencial para. Depende de uma combinação de fatores estarem acontecendo juntos para a gente dizer, né, que vai fazer mal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, ou se eu não estiver claro, vocês podem ficar à vontade de perguntar, tá? Eu não estou vendo aqui na tela, eu estou vendo só o quadrinho do professor Fabrício, mas aí depois, quando eu fechar a apresentação, eu leio as perguntas, ou o Fabrício repassa para mim, tá? Então, fiquem à vontade, tá? Eu sei que às vezes dá umas dúvidas aí, né? Bom, aí a segunda pergunta, né, que eu ouço, né, não ouço de modo direto, mas é uma correlação que eu vejo que acontece muito, e que a gente mesmo da radiologia, a gente não pode cometer esse erro, né? O público geral até pode, né, mas a gente não. Que é se radiação e radioatividade são a mesma coisa. Não são, né? Então, como eu comentei com vocês lá no início, né, radiação é uma coisa, radioatividade é outra. Radiação é a energia. A radioatividade é uma das formas pela qual a gente obtém esse tipo de energia. Então, eu gosto de usar uma frase que ela é a seguinte: toda radioatividade emite radiação. Mas nem toda radiação vem da radioatividade. Por quê? A gente pode ter, por exemplo, um gerador de raio-x como fonte emissora, né, de radiação, e que não é radioativo, não tem material radioativo lá dentro, né, só um dispositivo elétrico, tá? Mas, em contrapartida, é muito importante pontuar o seguinte: toda radioatividade emite radiação ionizante, ou seja, radiação de alta energia, então faz sentido. Então, na verdade, as pessoas, elas não têm medo de radiação, elas têm medo da radioatividade. Aí faz sentido, porque radioatividade emite radiação ionizante, daí faz sentido a correlação. Mas nem todas as radiações são ionizantes, né? Como a gente comentou, as que a gente usa no dia a dia são de baixa energia e não vão induzir os mesmos efeitos que uma radiação de alta energia. Por isso que é importante a gente saber a diferença. Essa pergunta que tá aqui para vocês, a número 3, ela é muito, muito importante, ela é muito legal, tá? E eu também ouço muito essa pergunta, tá? De modos diferentes, que é o seguinte: depois de fazer o exame de raio-x, a radiação fica em mim por quanto tempo? Já ouvi essa pergunta sendo feita: quantos exames eu posso fazer? Tem algum exame que eu posso fazer que mostra quanta radiação já recebi? Se eu fizer exame de sangue, vai mostrar para mim a dose de radiação que eu já recebi, e etc. Gente, eu não tenho como saber, tá? Então, assim, quando a gente pensa em um exame de raio-x, que a gente está falando só da radiação, né, que sai ali do equipamento e passa pela pessoa, a radiação, ela não fica na pessoa. Ela não fica na pessoa, não fica na parede, não fica no EPI, não fica no detector de imagem, não fica na sala, não fica em lugar nenhum. Ela some, ela dissipa. Professora, mas já ouvi falar que a radiação é cumulativa. Não, o efeito é cumulativo. Mas a radiação não, a radiação passa e dissipa. Professora, mas o pessoal de Goiânia que estava com césio lá, eles estavam radioativos, eles estavam contaminados. Aí, em virtude da contaminação, como eles estavam com um elemento fixado no corpo, aquilo ficava, né, irradiando e, portanto, eles ficavam emitindo radiação. É outra história. Agora, no raio-x, exames de raio-x, tomo, mamo, radiologia odontológica, veterinária, centro cirúrgico lá com arco cirúrgico, hemodinâmica, é raio-x. Raio-x é só energia. Passou, fez o que tem que fazer, ela some, ela dissipa. Não é que ela some, né? Ela é convertida em outras formas de energia, mas ela, né, a grosso modo, ela desaparece. Tá? Então,
O que eu quero dizer com isso, né? Eu gosto de fazer uma analogia com o quarto escuro, tá? Que nem agora aqui já tá mais de noitinha, né? Já tá ficando mais escurinho. Então, o que vai acontecer? Se eu apagasse todas as luzes desse quarto, onde eu tô aqui, ia ficar tudo escuro. Eu não ia brilhar no escuro, né? O meu computador não ia brilhar no escuro, se ele tivesse desligado, né? As minhas paredes não brilhariam no escuro. Por quê? Porque quando eu apago a luz, ela some, né? Fica tudo escuro. Com a máquina de raio-x é igual, tá? Então, não vai ficar no teu paciente, não vai ficar em lugar nenhum. Ah, então se eu sair do exame do raio-x, já posso abraçar meu filho? Pode. Ah, se eu terminar do disparo e entrar uma grávida, tem problema? Não. Ah, a moça da limpeza veio limpar, aqui não ficou resquício? Não. Raio-x some, tá, gente? Isso, inclusive, é até importante, porque eu já vi pessoas que trabalhavam em clínicas de radiologia querer processar a clínica falando que limpava a sala e ficava contaminado com a radiação. Nossa, gente, é entrar no processo e pedir para perder, porque o fenômeno físico não funciona assim. Então, novamente, por isso que eu pontuo a relevância, né, da gente entender o fenômeno, para a gente da radiologia principalmente, tá? Aí aqui a pergunta 4, também é uma pergunta muito boa, né? Por que grávida não pode fazer raio-x, tá? Na verdade, ela pode, tá, gente? A grávida pode fazer raio-x, sim, pode fazer tomo, pode fazer se precisar. Ela só não é indicado fazer radioterapia, porque daí a dose é muito grande e mata o feto, daí não tem como. Mas exames de imagem, em virtude da dose, pode sim. Só que você não pode fazer de modo deliberado, tal como seria numa pessoa não grávida. O que eu quero dizer com isso? Para que você vá fazer um exame de raio-x numa grávida, tem que ter uma boa razão para isso. Por quê? A gente tem que ter uma justificativa do porquê que você vai irradiar. Se o benefício do raio-x for superior ao risco relacionado ao que poderia acontecer com o feto, não tem problema, pode fazer. Imagine, uma grávida que sofreu um acidente e precisa de uma tomografia e não vai poder fazer porque está grávida. A pessoa morre, daí morre ela e o feto. Então não adianta, né? Então, nesse caso, a gente faz, tá? Ah, mas por que, professora, que existe essa questão aí da gravidez, né? Qual que é o problema? A questão é que o feto, como ele é um tecido que tem uma. Ele é um ser, né? Que tem tecidos que estão em fase de crescimento, proliferação. Pode acontecer, ele tem uma sensibilidade um pouco maior, pode acontecer, né, de a radiação interferir ali no processo de crescimento, mas assim, para isso acontecer, gente, tem que ser uma dose grande. É muito difícil com um exame chegar nessa dose, mas a gente evita, né? Não tem para que colocar em risco o feto se não houver uma real necessidade, tá? Então, assim, a gente não pode ter medo, né? A pessoa não pode ter medo de fazer o exame, mas também não é para ficar fazendo um monte de exame estando grávida. É a questão risco-benefício. Quem pondera isso é o médico, tá? A gente da radiologia, se tiver solicitação médica, se tiver termo da pessoa, né, do paciente, termo de responsabilidade, sem problema nenhum. Pode radiografar, não acontece nada, tá, gente? Bem tranquilo. E aí aqui, né, a quinta pergunta, bastante gente fez essa pergunta depois do filme do Oppenheimer, né? Então, não sei se vocês já viram, mas fica aí a sugestão, um ótimo filme. Tá, então, a bomba atômica, né, um dispositivo que, inclusive, depois dele, muita coisa da tecnologia nuclear caminhou, né, infelizmente, né, mas é um dispositivo feito, né, para matar, né, as pessoas, né, de fato. É feito com a intenção mesmo de ser destrutivo, onde a gente tem uma grande, né, emissão de energia a partir de um processo que chama fissão nuclear, tá? Então, eles vão usar um combustível que a gente chama de urânio, um elemento radioativo natural. Eles fazem uma segregação do urânio que tem ali, que eles coletam na natureza. Eles refinam, entre aspas, né, enriquecem, para aumentar a concentração do urânio natural, que tem mais chance de fazer fissão, né, para poder colocar dentro dessa bomba e desencadear esse processo, né? Essa fissão nada mais é do que a quebra do átomo de urânio no meio, né, e essa quebra faz com que haja uma liberação de energia muito grande. E também com que haja resquício de elementos radioativos que surgem a partir da quebra do urânio. Como a gente está mexendo no núcleo atômico, né, a gente está mudando ali o número atômico e isso muda a identidade dos elementos que sobram. Então, a gente tem aí um monte de elemento radioativo, tipo iodo, césio, estrôncio, né? A usina nuclear funciona de um modo muito semelhante, só que a diferença é que a usina não é feita para explodir, é feita para a gente ter essa fissão de modo mais demorado, né? Para que a gente tenha ali um aproveitamento da energia que vem do urânio, né? De modo mais longo, tá? Então, mas a lógica por trás é muito parecida, tá, gente? Aí a pergunta 6 também é muito feita, especialmente depois que a gente teve a inserção do 5G, tá, aí da internet. A única diferença com a internet que a gente tem hoje é só com relação à disponibilidade, tem mais banda, por assim dizer. E aí tem essa pergunta, né, se radiação do celular faz mal, tá?
Até onde a gente sabe, não faz. Por quê? Porque a faixa de frequência de radiação que se usa é uma radiação que a gente chama de não ionizante. Como eu expliquei para vocês lá no começo, ela não tem energia suficiente para conseguir alterar molecularmente o nosso corpo, tá? Pelo menos o corpo humano. Então, até onde a gente sabe, né? Então, até coloquei aqui no material para vocês, tem um órgão que se chama ICNIRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica para Radiação Não Ionizante. Eles fazem as pesquisas de efeitos biológicos induzidos pela radiação do celular e até onde a gente consegue perceber, não faz mal. E uma ótima analogia que eles fazem é a seguinte, como eu falei, a faixa de frequência que se usa na telefonia hoje é a radiofrequência. Há anos atrás, essa mesma faixa de energia era usada nos radinhos a pilha, que os vovozinhos usavam aqui, né? Ficava com aquele radinho pendurado na orelha tempão, né? E nenhum deles teve, né? A gente não tem nenhum caso epidemiológico de incidência maior de câncer, né, relacionado a isso. Então, se fosse com o celular, a gente já teria percebido, né, a nível epidemiológico, doenças que acometem pessoas, né, em quantidades muito grandes. Então, até onde a gente sabe, né, fisicamente não faz sentido ela fazer mal do modo como as pessoas imaginam. Vai dar câncer, vai acontecer sabe-se lá o quê. Pode ser que o celular exploda, mas daí o que está fazendo mal é que o telefone explodiu, não é a radiação. No ano passado, eu acho que foi no passado, não me lembro, saiu uma nota da Apple que eles fizeram um recall do iPhone 15, eu acho que se eu não me engano, né? Por causa do nível de radiação, e o pessoal se desesperou. Só que o que acontece, né? Com relação ao que eles acionaram e pediram um recall, é por causa que a potência, né? Ou seja, a quantidade de radiação que estava sendo emitida pelo telefone podia induzir aquecimento. Era isso. Tá? Então, essa era a grande problemática. Estava um pouco acima do que é considerado tolerável pelos órgãos que fazem, né, a verificação radiométrica desses aspectos relacionados à telefonia. Só isso, tá? Bom, aí a pergunta 7 também é muito comum, né? Já ouvi muita lenda sobre essa questão do micro-ondas, né? Que o micro-ondas deixa a radiação na comida e que daí se você comer, você vai ter câncer, porque você está comendo radiação. Gente, a frase não faz nem sentido, tá? Como eu falei para vocês, a radiação dissipa, ela não fica nas coisas, né? Mas então por que não fica, né? O que acontece? O micro-ondas, quando ele vai esquentar a comida, né, ele vai passar a radiação dele pelo alimento, vai fazer com que as moléculas de água se agitem, né, vai causar uma polarização, e isso vai fazer com que a gente tenha, né, um momento de calor ali. Quando você desliga o micro-ondas, a radiação dissipa, né, porque ela foi convertida em calor, e é isso. Tá? Não difere você esquentar no micro-ondas do que esquentar no forno, com fogo. Né? A única diferença é o modo que você vai acrescentar energia à tua comida. Só isso. Mas a radiação dissipa. Ah, professora, mas dizem que esquentar a comida no micro-ondas dá câncer, dá câncer. Existe de fato uma correlação, mas não é por causa da radiação. E sim, porque algumas pessoas esquentam comida no micro-ondas em potes de plástico que não são feitos para aquecer. Aí esse plástico libera partículas que fica na comida, você come, ingere a partícula e aí você pode ficar doente. Aí faz sentido. Mas aí, tanto faria você esquentar no micro-ondas ou num forno, né, ou numa churrasqueira, porque o que vai dar o problema é o calor, né, que faz o plástico soltar a partícula e não a radiação. Então, isso é bom deixar claro, né? Então, o micro-ondas não deixa resquício, ele não deixa a radiação na comida, a radiação passa, vira calor e dissipa, tá, gente? Não fica na comida. Aí a pergunta 8 também, né, são as pessoas do público geral, né, questionam, né, aonde que a gente tem radiação ionizante na sociedade, né? Então, a gente tem uma série de áreas, vocês que são da radiologia já devem ter ouvido falar, né, de muitas delas, pelo menos. Então, a gente tem na medicina, acho que é uma das maiores áreas de aplicação de radiação ionizante. Então, a gente tem a radioterapia, que é tratamento de câncer, né? Então, é um uso aí muito, né, primordial, desde que a gente conhece, né, radiação a gente usa para isso. A gente tem a medicina nuclear, que é uma modalidade também de diagnóstico por imagem e algumas terapias, onde a gente injeta substâncias radioativas no interior do corpo da pessoa para fazer diagnóstico de doenças. Tá? É uma modalidade bem específica, não é tão comum da gente encontrar, mas é bem interessante, bem legal mesmo. A gente tem o radiodiagnóstico, que é a radiologia geral, raio-x, mamo, tomo, densitometria, odontológico, veterinário, né? Então, tudo isso aí é radiodiagnóstico, que usa raio-x para fazer diagnóstico ou apoio à terapia, né? E a gente tem também irradiação de sangue, né? Irradiação de sangue para, antes, quando a gente doa sangue, ele não pode ir direto para a pessoa, né? Tem que passar ali por um processo, né? Para, né, não causar uma doença de enxerto contra o hospedeiro, um jeito que a gente tem para deixar o sangue ok e irradiar ele para matar os glóbulos brancos, para não dar reação
sistema imunológico, tá? E a gente faz isso com irradiadores. Tem mais uma outra aplicação também, que eu até nem coloquei aqui, que é o radioimunoensaio, que é para fazer a marcação de biomoléculas no corpo humano, né? Para entender como que interage com o organismo. E na indústria também, nossa, assim, se na medicina tem coisa pra caramba, na indústria mais ainda, tá, gente? Então a gente tem lá a produção de radioisótopos, ou seja, elementos radioativos para as mais diversas finalidades, energia nuclear, né, para a gente poder ter energia elétrica em lugares que não tem hidrelétrica ou que não tem energia eólica, né, para você ter uma independência energética do país. Tem energia nuclear, aqui no Brasil a gente tem também, né? Para fazer ensaio não destrutivo, ou seja, radiografia de peças, para ver integridade estrutural. A gente tem também a esterilização, que eu falei lá no início da aula, né? Para irradiar alimento, irradiar objetos. A gente tem também para fazer densidade de solo, né? Para fazer controle de qualidade em indústria. Nossa, assim, tem muitas, tá, gente? Aí a pergunta, né, sobre o que aconteceu em Chernobyl, né, que foi um acidente nuclear, né, foi o acidente mais trágico que a gente teve aí na história, né, então realmente, né, foi um reator nuclear que foi operado de modo inadequado, né, desligaram, né, os sistemas de segurança e uma série de erros humanos fez com que o reator explodisse e espalhasse o conteúdo que tinha lá dentro, né, o combustível nuclear, na atmosfera, e isso gerou uma contaminação muito grande, né? A contaminação na região ainda é alta, mas existe um sarcófago por cima que blinda, né, e impede essa radiação de propagar, né? Mas realmente aí foi o acidente mais grave que a gente tem. Tem um episódio sobre isso lá no meu podcast, tá, gente? Vocês podem procurar por lá, acho que é o episódio 50, se eu não me engano. Eu falo isso porque, como nós já estamos aí em 58 minutos de aula, né? É 1 hora de aula que nós temos, então, só para, né, para não me estender muito e vocês saberem onde achar essas informações. E por fim, né, a última pergunta, né, o tema aí que as pessoas gostam, né, de saber sobre, é o nosso acidente aqui a nível nacional, né, o acidente radiológico de Goiânia. Vejam que tem uma diferença entre terminologias, né? Estou aqui me referindo a um acidente radiológico. Acidente radiológico é aquele que acontece em ambiente urbano, tá? Nuclear é só de usina. E o nosso acidente aqui do Goiânia, né? Nível 5, tá? Então, tirando o acidente nuclear, o nosso é o único ali que está nessa escala, né? O resto é tudo de usina. Então, foi um acidente que aconteceu, né? Lá em 1987. Uma clínica de radioterapia abandonou lá um equipamento de radioterapia, não raio-x. Já vimos que raio-x não tem césio, né? Raio-x é elétrico. Né? Então, uma máquina de radioterapia abandonada, 2 catadores de sucata encontraram, levaram para casa, abriram, né, furaram a selagem da fonte e espalharam o elemento radioativo, né, venderam para um dono de ferro velho que ficou encantado com o brilho bonito que tinha do elemento, né, como ele tinha um aspecto de pó, ele espalhou esse pó entre os amigos, familiares, e as pessoas começaram a ficar doentes. Eles levaram 2 semanas para identificar o evento, e a gente só conseguiu identificar o acidente porque, por sorte, os médicos tinham passado por um treinamento pouco tempo antes, por causa de Chernobyl que aconteceu no ano anterior, né? Então a gente estava meio, né, preparado, porque aqui tinha usina nuclear também, né? Então o pessoal estava meio assim, né? E aí conseguiram, né, identificar. E foi um acidente de proporções gigantescas, né? Matou 4 pessoas, contaminou 250, né? E foram 112 mil pessoas monitoradas. Gerou aí 13 toneladas de lixo atômico, né? Lixo, né, de contaminação. E aí bastante gente que ficou com sequela por causa da contaminação com o césio, né? Então realmente foi um evento bem triste. Também tem um episódio sobre isso lá no meu podcast, né? Então é o episódio número 9, acidente radiológico de Goiânia, bem bacana. Lá tem até reportagens e trechos das falas das vítimas, né? Como é um acidente nacional, é mais fácil de achar material sobre isso, tá? Bom, pessoal, e acho que dentro da temática aí, né, que eu queria trazer para vocês, né, para a gente pontuar a importância de falar sobre os temas aí de radiação, para vocês que são da radiologia, né, acho que esses aí são os assuntos que estão em alta, segundo os curiosos aí das radiações, tá, pessoal? Bom, professor Fabrício, não sei se aí tem alguém que, né, vai tá querendo perguntar alguma coisa, né, se era isso que você esperava. Era isso, sem perguntas. Muito obrigado, professora Paola, pela participação. Imagine. Pessoal, qualquer coisa, tá, pessoal? Me acompanha lá pelos canais, tá, nas redes sociais, que eu sempre respondo, caso vocês tenham dúvida, né? O professor Fabrício aí tem meu contato também. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição, tá, pessoal? Fabrício, obrigado pelo convite, viu? Oi? Imagina, de nada. Passa de novo o nome do seu podcast. Eu passo ali, daí você encaminha, aham. Mas se você quiser deixar gravado também. Tá. É só vocês procurarem, tem no Spotify, no Instagram e no TikTok o Radiação para Leigos. Aí por lá vocês me encontram, beleza, pessoal? Beleza, valeu, muito obrigado. Então tá, brigadão, viu? Tchau.
Tchau, tchau.